Vamos lá, questão 4. Essa aqui traz um enunciado um pouquinho maior, um pouquinho mais elaborado, mas você vai ver que não traz muito problema não. E tem grande chance de cair dessa forma aqui na tua prova, tá? É super aderente aqui ao exame. Vamos dar uma observada. José tem 50 anos. Deixa eu dar uma dica para vocês. Quando vocês forem lendo um enunciado, esse enunciado for maiorzinho, tenta identificar o que é informação que pode ser útil e vai grifando para você não se perder depois na hora de raciocinar para resolver. Você tem menos de 3 minutos para resolver cada questão do módulo 1, né? Então o negócio é bem corrido. Então vai criando esse hábito de riscar informações importantes, sublinhar, para depois teus olhos voltarem nelas rapidamente. Você não, né, ajuda bastante na hora de organizar o raciocínio. Então vamos lá. José tem 50 anos e pretende se aposentar daqui a, no máximo, 5 anos. Então, ó, tem informações importantes aqui. Primeiro, ele já tem uma certa idade, não está em começo de carreira, não está no início da vida econômico-financeira, e ele pretende se aposentar daqui no máximo 5 anos. Então, ele já está mais perto da aposentadoria. Super relevante para a gente. Vamos lá. Ele é casado e tem 2 filhos menores de 21 anos. Atualmente, o patrimônio de José é de 4 milhões de reais. E ele obtém um retorno anual de 10%. Então, dado aqui do exercício, ele tem 4 milhões de patrimônio e esse patrimônio está investido, né? Ele obtém um retorno anual de 10%. Ok. Os gastos mensais da família de José totalizaram 35 mil. E ele se considera, só precisa uma vez escrever isso aqui, né, professor? E ele se considera conservador com relação aos riscos. Ele se considera conservador com relação aos riscos. Com base nessas informações, qual das alternativas abaixo traz o perfil de investimentos mais adequado ao investidor? Mais adequado ao investidor. Então vamos lá. Olha só. Você volta aqui para o enunciado, dá uma passada de olhos novamente aqui nas informações relevantes, e aí a gente vai vendo aqui o que pode nos ajudar a resolver essa questão. Bom, a gente tem uma informação aqui de que o patrimônio dele é de 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. Beleza? E ele obtém sobre esse patrimônio investido aqui um retorno de 10% ao ano. Ou seja, quanto é que ele está tendo, então, vou começar a avaliar a situação desse José aqui. Quanto é que o José está tendo de renda? Quanto é que ele está conseguindo desse investimento dele de 4 milhões ao ano? Quanto é que rende para ele em termos monetários, né? Isso vai render para ele o quê? 10% de 4 milhões 400 mil reais por ano. 400 mil reais por ano. Agora, pessoal, 400 mil reais por ano. Vamos fazer uma análise aqui. Está dizendo que ele pretende se aposentar, ele já tem um patrimônio, e está dizendo que as despesas mensais da família de José totalizam 35 mil reais. Os gastos mensais da família, 35 mil reais. O que a gente tem que pensar aqui, pessoal? Primeira coisa, de posse das informações que o exercício nos deu, a gente tem que avaliar se aquilo que ele está conseguindo de renda dos investimentos dele, desses 10% ao ano sobre patrimônio, cobrem as despesas da família dele, são satisfatórias para isso ou não, né? E aí a gente vai fazer uma conta aqui, que é pegar esses 400 mil reais e distribuir nos 12 meses. Vai dar 33 e uns quebrados, né? Vamos dar uma olhada aqui na HP. 400 mil reais entra, 12 divide. 33, 333 e 33. Então, ele tem despesas de 35 mil. E essa renda anual dele aqui é de 33 mil reais por mês. Ou seja, qual que é a situação dele hoje? Ele ainda depende do trabalho dele, porque os rendimentos das aplicações dele ainda não são suficientes para cobrir as despesas dele. Tá? Então, guarda essa informação, que ela é uma informação importante. Aí,
o enunciado está perguntando para a gente qual recomendação traz o perfil de investimentos mais adequado para esse investidor. Vamos dar uma olhada nas alternativas antes de continuar raciocinando. Olha só, 100% em ativos livres de risco ou com baixo risco de crédito, é uma opção. Até 20% em ações, até 40% em ações e acima de 40% em ações. Na verdade, essa questão aqui ela é bem tranquila, porque a gente fez essa conta aqui mais para avaliar a situação econômico-financeira dele. Mas aí você junta os dados que o enunciado te deu, como por exemplo, ele já tem uma certa idade, né? Tem 50 anos, ele tem a intenção de se aposentar daqui no máximo 5 anos, então ele já está na iminência de se aposentar. Ele é casado e tem 2 dependentes, né? Não tem informações sobre a esposa dele, mas fala que ele tem 2 filhos menores de 21 anos. Então, tem 2 dependentes ali. Ou seja, de posse dessas informações e também com a informação de que ele se considera conservador nos seus investimentos, aí a gente faz essa análise de perfil do investidor, considerando aspectos subjetivos e aspectos objetivos. Quais que são os aspectos objetivos dessa análise aqui? A idade dele, o fato dele estar há pouco tempo de se aposentar, o fato dele ser casado, o fato dele ter 2 filhos e as informações de patrimônio dele, né? Quanto ele tem investido e quanto ele obtém de retorno sobre esse investimento por ano. Analisando essas informações, a gente conclui que o perfil desse investidor ele é bem mais conservador. Por quê, pessoal? Porque algo que é crítico para você analisar o perfil do investidor, um dos indicadores, um dos parâmetros é, por exemplo, a idade. Então, quanto mais idade tem o investidor, quanto mais velho ele é, a tendência, né, e aí a gente não vai considerar aqui outliers, a gente não vai considerar exceções. A prova da Planejar vai te cobrar, geralmente, a regra. Né? Então, a tendência é que uma pessoa com mais idade seja mais conservadora nos seus investimentos. Via de regra, por quê? Porque essa pessoa, já mais perto da aposentadoria, se ela investir em aplicações muito arrojadas e que, portanto, oferecem, claro, a possibilidade de altos retornos, mas a volatilidade é grande, então ele pode ter grandes perdas também. Se esse cliente incorrer numa perda grande, o horizonte de tempo dele até ele se recuperar é menor. Então isso pode comprometer a saúde financeira dele. Imagina um camarada lá perto da aposentadoria, ele bota uma parcela considerável do dinheiro dele ali em um produto de alta volatilidade, ele toma uma tungada, ela toma um tombo feio. Como é que fica a situação desse cliente? Né? Ele não pode se dar ao luxo de ter perdas acentuadas. Então, ele precisa de previsibilidade, ele precisa, marca essa ideia, né? Essa expressão, um cliente com mais idade, mais perto da aposentadoria, ele precisa preservar o seu capital, ele não precisa mais multiplicar o capital, ele precisa de preservação, ele precisa de renda, né? A situação mais comum, a situação média. Né? Outra questão aqui, o fato dele ser casado, ele ter 2 filhos, né? Eu já vi questões que traziam um outro perfil, por exemplo, sei lá, deixa eu tentar lembrar de uma questão que eu já vi. Um jovem de, sei lá, 20 e poucos anos, que herdou uma quantia parecida com essa aqui, uns 4 milhões de reais, ele é solteiro, não trabalha, tem 25 anos e quer aplicar. Muda completamente o perfil, né? Jovem, horizonte de tempo bem grande, vai pensar na aposentadoria, se bem que ele nem trabalha, né? Mas enfim, vai pensar em não ter nenhuma atividade, ele já não tem uma atividade econômica, né? Mas a preocupação com renda deve acontecer lá na frente. Ele recebendo essa bolada, ele pode investir e assumir um pouquinho mais de risco, né? Se acontece de ter alguma perda, ele tem mais tempo para se recuperar, né? Então, o perfil muda totalmente. Então, o mesmo caso para um jovem que começou agora na carreira e que tem algum dinheiro para aplicar. Ele pode ser mais arrojado do que alguém que está prestes a se aposentar. E aí, uma outra componente a ser levada em conta é essa questão qualitativa, que você, de repente, captou numa entrevista com o cliente. O cliente diz que ele é conservador, ele se sente desconfortável em botar o dinheiro dele para correr risco, não gosta. Então, isso deve ser levado em conta também pelo planejador financeiro. Portanto,
somando todas essas informações, você pode escolher sem medo a alternativa mais conservadora possível para esse caso aqui. Então a prova está te dando indícios claros, né? E não costuma brincar com você nesse aspecto, não costuma fazer pegadinha. Então, sem medo de ser feliz, alternativa A, colocar toda a grana dele por causa dessas características, né? Mais idade, muito perto da aposentadoria, 100% em ativos livres de risco, que ele vai precisar usar esse dinheiro em, no máximo, 5 anos, pode ser que aconteça antes. E aí, as outras alternativas que trazem perfis aí mais moderado, arrojado e agressivo, né, por assim dizer, não são as mais ideais, as mais recomendáveis para esse caso aqui desse investidor.